Bem-vindos, exploradores do cosmos! No vídeo de hoje, mergulharemos nas profundezas geladas do Sistema Solar para desvendar os mistérios de Oberon, a lua intrigante de Urano. Acompanhe-nos nessa jornada fascinante enquanto exploramos a composição única, a geologia marcante e os segredos revelados pela única sonda espacial que teve a coragem de se aproximar, a Voyager 2. Preparem-se para uma viagem emocionante até os confins do nosso sistema estelar e descubramos juntos os fascinantes segredos que Oberon guarda. Oberon, também conhecido como Urano 4, é um dos 5 grandes satélites de Urano, possuindo um diâmetro de 1.520 km. Ele é o segundo maior e o segundo mais massivo entre os satélites do planeta, classificando-se como o 9º mais massivo no Sistema Solar. Sua descoberta ocorreu em conjunto com Titânia em 1787, por William Herschel, e recebeu o nome do Rei das Fadas presente na obra Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Localizado a uma média de 583.500 km de distância de Urano, Oberon é o satélite mais externo dos grandes satélites do planeta, apresentando uma órbita regular com pequena excentricidade e inclinação. Composto aproximadamente por quantidades iguais de rocha e gelo, acredita-se que Oberon seja diferenciado em um núcleo rochoso e um manto de gelo. Há a possibilidade de existir uma camada de água líquida na transição entre o manto e o núcleo. A superfície de Oberon, escura e levemente avermelhada, exibe uma grande quantidade de crateras de impacto, tornando-se a mais craterizada entre os grandes satélites de Urano. Além disso, apresenta um sistema de cânions, chamados de chasmata, formados provavelmente por processos tectônicos durante os estágios iniciais da evolução do Sistema Solar. Assim como as outras grandes luas de Urano, Oberon provavelmente se formou a partir do disco de acreção ao redor do planeta logo após sua formação. A sonda espacial Voyager 2 foi responsável pelo estudo detalhado do sistema uraniano em janeiro de 1986, capturando imagens que permitiram mapear aproximadamente 40% da superfície de Oberon. Descoberto por William Herschel em 11 de janeiro de 1787, no mesmo dia em que Titânia foi identificada, Oberon, inicialmente chamado de segundo satélite de Urano, recebeu a designação Urano II em 1848 por William Lassell. Posteriormente, em 1851, Lassell numerou os 4 satélites conhecidos com numerais romanos, resultando na designação atual de Oberon como Urano 4. Quanto à sua órbita, Oberon circula Urano a uma distância de aproximadamente 583.500 km, sendo o satélite mais afastado entre os 5 principais. Sua órbita é praticamente circular, com pequena excentricidade e pouca inclinação em relação ao equador de Urano. Apresentando rotação sincronizada, Oberon tem uma face sempre voltada para o planeta, devido às forças de maré, e passa a maior parte de sua órbita fora da magnetosfera de Urano, o que o expõe diretamente ao vento solar. Devido à alta inclinação axial de Urano e ao seu movimento lateral de órbita em torno do Sol, seus satélites experimentam ciclos sazonais extremos. O sobrevoo da Voyager 2 em 1986 coincidiu com o solstício de verão no hemisfério sul de Urano, quando grande parte do hemisfério norte e seus satélites estavam na escuridão. A cada 42 anos, durante o equinócio de Urano, ocorrem ocultações entre suas luas, como observado em 4 de maio de 2007, quando Oberon ocultou Umbriel por aproximadamente 6 minutos. Composição e estrutura interna. Oberon, sendo o segundo maior e o segundo satélite mais massivo de Urano, sucede Titânia e é o 9º em massa no Sistema Solar. Apresenta uma densidade de 1,63 gramas por centímetro cúbico, superior à densidade típica dos satélites de Saturno, indicando uma composição composta por proporções aproximadamente iguais de gelo de água e um componente denso. Este último pode ser constituído por rocha e material carbonáceo, incluindo compostos orgânicos pesados. A presença de gelo de água foi confirmada por observações de espectroscopia infravermelha, revelando gelo de água cristalizado na superfície da Lua. As bandas de absorção de gelo de água são mais pronunciadas no hemisfério posterior de Oberon do que no hemisfério condutor, ao contrário dos outros grandes satélites, onde os sinais de absorção de gelo de água são mais fortes no hemisfério condutor.
A origem dessa simetria não é totalmente compreendida, mas pode estar relacionada a modificações na superfície devido a impactos, que são mais intensos no hemisfério condutor. Impactos de meteoritos tendem a remover o gelo da superfície, deixando o material escuro em seu lugar. Esse material escuro pode ter se formado devido ao processamento de clatrato de metano ou escurecimento por radiação de outros compostos orgânicos. Internamente, Oberon pode ter uma diferenciação em um núcleo rochoso circundado por um manto de gelo. Nesse caso, o raio do núcleo, 480 km, representa cerca de 63% do raio total de Oberon, e sua massa corresponde a 54% da massa total do satélite. Esses parâmetros dependem da composição específica do satélite. O estado atual do manto de gelo ainda não é conhecido. Se o gelo contiver quantidades significativas de amônia ou outro anticongelante, Oberon poderia abrigar uma camada de água líquida entre o núcleo e o manto. A espessura desse hipotético oceano é estimada em até 40 km, com uma temperatura em torno de 180 Kelvin. Superfície. A superfície de Oberon é notavelmente escura, apresentando um albedo de Bond de 0,14, sendo a segunda mais escura entre as 5 grandes luas de Urano, superada apenas por Umbriel. O satélite exibe um marcante efeito de oposição. A refletividade diminui de 31% a um ângulo de fase de 0 grau, albedo geométrico, para 22% em um ângulo de fase próximo de 1 grau. A coloração geral da superfície é avermelhada, exceto por depósitos de impactos mais recentes, que são neutros ou levemente azulados. Oberon é, de fato, a lua mais vermelha entre as grandes de Urano. Seus hemisférios são assimétricos, com o hemisfério condutor, lado voltado para o movimento orbital, sendo significativamente mais vermelho que o hemisfério posterior. A coloração avermelhada pode resultar da erosão causada pelo bombardeio de partículas carregadas e micrometeoritos ao longo da evolução do sistema solar. A assimetria na coloração é mais provavelmente originada pela acumulação de material avermelhado proveniente do exterior do sistema uraniano, possivelmente de satélites irregulares, concentrando-se principalmente no hemisfério condutor. A superfície de Oberon apresenta duas classes principais de formações geológicas: crateras e chasmata, depressões profundas, alongadas e íngremes, semelhantes a rifts. Oberon possui a maior densidade de crateras entre as grandes luas de Urano, indicando que é a superfície mais antiga dessas luas, onde cada nova cratera tende a apagar uma anterior. A maior cratera conhecida, Hamlet, possui um diâmetro de 206 km. Muitas das maiores crateras são cercadas por material ejetado brilhante, raios, composto por gelo relativamente fresco, e as crateras Hamlet, Otelo e Macbeth têm em seus fundos um material muito escuro depositado após sua formação. Imagens da Voyager 2 mostram um pico com aproximadamente 11 km de altura na borda sudeste de Oberon, possivelmente o pico central de uma grande cratera de impacto com cerca de 375 km de diâmetro. Superfície e formação de Oberon. A superfície de Oberon apresenta um sistema de cânions, embora em escala menor do que os encontrados em Titânia. Esses cânions provavelmente são grabens, formados por falhas normais, com idades variáveis, sendo os mais jovens cortando os depósitos brilhantes de algumas crateras, sugerindo formação posterior. Destaca-se o Momur Chasma como o cânion mais proeminente em Oberon. A geologia de Oberon é moldada por duas forças concorrentes: a formação de crateras de impacto e processos endógenos. A formação de crateras é uma constante ao longo da história da Lua, sendo a principal responsável por sua aparência atual. Já os processos endógenos, principalmente de natureza tectônica, atuaram por um período limitado após a formação da Lua, dando origem aos cânions. Esses cânions são, na realidade, rachaduras gigantes na crosta de gelo, apagando o terreno mais antigo e caracterizando um processo de troca de superfície. A expansão de Oberon em cerca de 0,5%, ocorrida em duas fases, originou cânions de diferentes idades. A origem das manchas escuras, encontradas principalmente no interior de crateras no hemisfério condutor, permanece desconhecida. Uma teoria sugere que possam ser de origem criovulcânica, semelhantes aos mares lunares. Outra possibilidade é que consistam em material escuro escavado de abaixo da superfície por impactos. Em ambos os casos, Oberon parece abrigar um interior diferenciado,
com uma crosta de gelo sobrepondo uma camada mais profunda de material escuro. Formação de Oberon. Similar aos outros grandes satélites, acredita-se que Oberon se formou a partir de um disco de acreção ou subnebulosa, um anel de gás e poeira que circundava Urano após sua formação ou que resultou do impacto que provavelmente causou a inclinação axial significativa do planeta. A composição exata desse disco ainda é desconhecida, mas a densidade relativamente alta dos satélites de Urano em comparação com os de Saturno sugere uma possível falta relativa de água. Pode-se especular que quantidades substanciais de nitrogênio e carbono estejam presentes na forma de monóxido de carbono e nitrogênio molecular, em vez de amônia e metano. As luas formadas nesse disco possivelmente conteriam menos gelo de água e mais rocha, explicando a alta densidade observada. O processo de acreção de Oberon provavelmente durou alguns milhares de anos. Os impactos associados ao processo aqueceram as camadas externas da Lua, alcançando uma temperatura máxima de cerca de menos 43 graus Celsius a uma profundidade de aproximadamente 60 km. Após a conclusão do processo de formação, essas camadas superficiais resfriaram, enquanto o interior de Oberon começou a ser aquecido pelo decaimento radioativo dos elementos presentes nas rochas. Esse processo gerou uma tensão significativa na crosta, resultando na formação de cânions. O sistema de cânions visível na superfície de Oberon pode ser o resultado desse processo, que durou aproximadamente 200 milhões de anos, indicando que qualquer atividade endógena na Lua cessou bilhões de anos atrás. O calor inicial gerado durante a acreção e o decaimento de elementos radioativos foram provavelmente suficientes para derreter o gelo, especialmente se algum anticongelante, como amônia, na forma de hidrato de amônia, ou sal, estivesse presente. Esse aquecimento pode ter levado à separação da rocha do gelo, resultando na formação de um núcleo rochoso cercado por um manto de gelo. Uma camada de água líquida, oceano, rica em amônia pode ter se formado entre o núcleo e o manto. A temperatura eutética dessa mistura é de 176 Kelvin. Se a temperatura caiu abaixo desse valor, o oceano pode estar congelado atualmente. O congelamento da água poderia ter causado a expansão do interior, contribuindo para a formação dos cânions. Exploração de Oberon. A única sonda espacial que examinou de perto Oberon foi a Voyager 2, que capturou imagens da Lua durante seu sobrevoo por Urano em janeiro de 1986. A maior aproximação entre a Voyager 2 e Oberon foi de 470.600 km, proporcionando imagens com uma resolução espacial de aproximadamente 6 km. As imagens abrangem cerca de 40% da superfície, mas apenas 25% dessa área foi fotografada com a qualidade necessária para realizar mapeamento geológico. Na ocasião do sobrevoo, o hemisfério sul de Oberon, bem como o das outras luas, estava voltado para o Sol, resultando no hemisfério norte, imerso na escuridão, permanecendo inexplorado. Espero que tenham desfrutado dessa incrível jornada pelas paisagens geladas de Oberon, a lua misteriosa de Urano. Agradeço por se juntarem a nós nessa exploração espacial fascinante. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com outros entusiastas do espaço e inscrever-se para mais conteúdos exploratórios. Fiquem atentos para as próximas explorações cósmicas, e até lá, que a curiosidade os leve a novos horizontes estelares. Até a próxima aventura no universo! Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.